O sol poente lançava longas sombras pelo escritório de Benjamin Walsh, pintando o horizonte de Manhattan em tons de âmbar e ouro. Ele estava diante das janelas panorâmicas, sua silhueta refletida no vidro como um fantasma de si mesmo, endireitando a gravata pela 100ª vez naquela noite. Sobre a mesa, os papéis do divórcio, papai, pareciam pesar mais do que o próprio ar, quase tão pesados quanto o segredo que ele carregava havia 18 meses. Um leve toque na porta o fez virar-se, e lá estava ela, Anna Richardson, sua esposa, por mais 8 horas. Ela surgiu no batente envolta em um vestido vinho profundo que realçava o tom quente da sua pele. Seus cachos naturais emolduravam o rosto com uma delicadeza que o fez, mesmo depois de tudo, perder o fôlego por um instante. "Está adiantada", disse ele, a voz mais suave do que pretendia. Os lábios de Ana se curvaram num leve sorriso enquanto ela entrava. "Na verdade, você está atrasado. Nossa reserva era às 7. Ela se movia com a mesma graça tranquila que o encantara 8 anos antes naquele café em frente ao tribunal. Mas claro", continuou ela, "você sempre perde a noção do tempo quando está trabalhando." Benjamin olhou para o relógio. 7h22 da noite. Ela estava certa. Ela sempre estava. "Desculpe, eu só estava..." Ele fez um gesto vago em direção à mesa, incapaz de terminar a frase. "Se preparando para amanhã?" completou ela. Sua voz não trazia rancor, apenas uma doce compreensão que o desarmava por completo. Ana cruzou o escritório, o som dos meus saltos ecoando no piso de madeira, e parou diante da mesa. Seus dedos tocaram a borda dos papéis, mas ela não olhou para eles. Procurou apenas os olhos dele, e por um breve instante Benjamin viu a reflexo da mesma incerteza que o consumia. "Poderíamos ter assinado isso em qualquer lugar", ela sussurrou. "Não precisava ser aqui, no seu escritório." "Achei que seria mais fácil", mentiu ele, o gosto amargo da falsidade travando-lhe a garganta. Na verdade, escolhera aquele lugar porque era seguro. Porque ali ele podia se esconder atrás da máscara profissional que vestira por anos. Mas o que ele não esperava era que Ana aparecesse assim, inesperadamente linda, trazendo de volta tudo o que ele estava prestes a perder. Ela se aproximou mais. O perfume de jasmim envolveu o ar, familiar e devastador. "Nada sobre isso é fácil, Ben", murmurou, ajeitando-lhe a gravata torta com dedos experientes. O gesto simples, quase instintivo, fez o coração dele se apertar. "É justamente por isso que estou aqui", disse ela. Benjamin prendeu a respiração. Podia sentir o calor das mãos dela através do tecido da camisa. Dentro da gaveta, o diagnóstico de câncer. Parecia pulsar como uma ferida aberta, lembrando-o do verdadeiro motivo pelo qual precisava deixá-la partir. "Ana, eu quero te pedir uma coisa", começou ele, mas ela o interrompeu firme, os olhos brilhando com a mesma determinação feroz que ele conhecia dos velhos tempos, quando ela lutava por causas impossíveis, movida pela fé e pela coragem, as mesmas qualidades que o haviam feito se apaixonar perdidamente por ela. "E eu preciso que você me escute até o fim antes de responder", disse Ana, a voz firme, mas com um leve tremor. Benjamin apenas assentiu, incapaz de confiar na própria voz. O sol poente capturou o brilho dos pequenos brincos de diamante em suas orelhas, os mesmos que ele lhe dera no primeiro aniversário de casamento. Ela ainda os usava, mesmo agora. "Em vez de irmos direto à assinatura amanhã", começou ela, inspirando fundo, "eu quero que a gente tenha uma última noite juntos. Sem advogados, sem papéis, sem mágoas, só nós. Lembrando quem fomos, antes de tudo desmoronar."
Benjamin sentiu o chão desaparecer sob seus pés. De todas as coisas que esperava ouvir, essa não estava na lista. Uma noite, repetiu ela mais firme, para nos despedirmos de verdade, para lembrar as partes boas e sermos honestos sobre as ruins, para fazer amor uma última vez, se os dois quiserem. Ela fez uma pausa. Sua voz vacilou, carregada de vulnerabilidade. Eu só não quero que nossa última lembrança juntos seja a de 2 assinaturas frias em um escritório vazio. A gente merece mais do que isso, Ben. Nós fomos mais do que isso. Aquelas palavras atingiram-no como um soco. Ele virou-se para a janela, tentando reunir os pensamentos. Lá fora, as aluzes da cidade começavam a despertar, tremeluzindo como estrelas contra o céu violeta do crepúsculo. Atrás dele, podia ouvir a respiração suave de Ana, paciente, esperando. Como poderia explicar que uma noite não seria suficiente? Que cada instante com ela era, ao mesmo tempo, um presente e uma tortura? Sabendo o que escondia? Dentro da gaveta, o alaudo médico permanecia como uma sentença silenciosa, com palavras que o assombravam. Agressivo. Terminal. Ela não sabia. Não sabia que ele a afastara por medo, por covardia, fingindo desamor para poupá-la da dor. Mas agora, ali estava ela, oferecendo uma última noite de verdade, sem imaginar o peso que essa verdade carregava. Eu sei que é um pedido estranho, disse ela, quebrando o silêncio. Sim. A palavra escapou antes que ele pudesse contê-la. Ele se virou para encará-la. Aquela decisão poderia ser o maior erro de sua vida, ou talvez sua única chance de redenção. Sim, Ana, eu te dou essa noite. Os olhos dela se arregalaram, surpresa pela rapidez da resposta. Sério? Com uma condição, completou ele, o coração acelerado. Total honestidade. Se formos fazer isso, falamos tudo, sem esconder nada. Um sorriso lento se desenhou no rosto dela, lindo e triste ao mesmo tempo. Tudo? Benjamin assentiu, a garganta apertada. Tudo. Ana estendeu a mão, um gesto familiar, quase profissional, um mico dos inúmeros contratos que já haviam assinado juntos. Combinado. Ele apertou a mão dela, a pele quente contra a sua, os dedos entrelaçados, e nesse toque, Benjamin soube. Essa noite mudaria tudo. Antes que o sol nascesse, Ana saberia da doença, saberia o motivo real por trás do distanciamento, das brigas, da frieza, e quando soubesse, ela poderia odiá-lo ainda mais. Ou talvez, ele não se permitiu sonhar com isso, poderia perdoá-lo. Por onde começamos? Perguntou ele, tentando controlar a voz. Ana apertou levemente sua mão. Primeiro, deixamos esse escritório e esses papéis para trás. Ela o fitou com os olhos castanhos profundos, aqueles que sempre viam através de todas as suas defesas. Depois, lembramos como ser nós de novo, mesmo que seja só por uma noite. Benjamin a seguiu, deixando os papéis de divórcio esquecidos sobre a mesa. Enquanto a porta se fechava atrás deles, sentiu uma mistura insuportável de medo e alívio. Em menos de 24 horas, ele saberia se perderia Ana para sempre, ou se o amor deles era forte o bastante para sobreviver à verdade que ele tanto temia revelar. E o que Ana não sabia, o que nenhum dos dois poderia prever, era que aquele pedido inocente por uma última noite de honestidade iria desvendar muito mais do que o passado. Iria testar tudo o que eles acreditavam sobre o amor, a confiança e o poder de enfrentar o futuro juntos, mesmo quando o tempo está acabando. Não importava quão incerto tudo pudesse ser. O elevador descia em silêncio, cada andar aproximando-os do que quer que esta noite se tornasse. Benjamin observava o reflexo de Ana nas portas polidas, notando como ela giratava o anel de casamento.
um hábito nervoso que nunca conseguira abandonar, o mesmo anel que ele colocara em seu dedo no Boston Public Garden, cercados por tulipas de primavera e infinitas possibilidades. Seu carro ou o meu? Perguntou Ana, assim que alcançaram o saguão, a voz dela rompendo o silêncio. Benjamin gesticulou em direção à rua. Pensei que poderíamos ir a pé, são apenas algumas quadras até o Leberna. Ele percebeu o olhar surpreso dela e completou. A menos que prefira outro lugar. Um riso suave escapou dos lábios dela. Você lembra? É onde tivemos nosso primeiro encontro de verdade. Claro, disse ele, abrindo a porta para ela, deixando a noite quente de junho envolvê-los. Embora, se bem me lembro, você passou os primeiros 20 minutos me dizendo como era pretensioso, e as próximas 2 horas admitindo que eu estava certo. Ana pisou na calçada, ajustando o passo ao dele. Seus ombros quase se tocavam, enquanto navegavam pela multidão da noite. Ainda sonho com aquela sobremesa de chocolate, ela disse. A memória pairou entre eles, agridoce e suave. Benjamin lembrava cada detalhe daquela noite, o quanto estivera nervoso, como o riso dela atravessara suas muralhas cuidadosamente construídas, como ela manchara o queixo com chocolate, e como ele queria desesperadamente beijar aquele lugar. Ele fizera isso, eventualmente, depois de levá-la para casa. Ao se aproximarem da fachada familiar do restaurante, Ana abrandou o passo. Ben, sua voz carregava uma nota de hesitação. Antes de entrarmos, preciso saber uma coisa. Ele se virou, percebendo como as luzes da rua realçavam mechas douradas em seu cabelo. O quê? Estamos realmente fazendo isso? Sendo completamente honestos? Ela manteve o olhar firme. Porque se não estamos, se isso for apenas seguir o movimento, talvez devêssemos assinar aqueles papéis agora e acabar com tudo. O peso do segredo dele pressionava seu peito, mas ele disse: Eu quis dizer o que disse lá em cima. Total honestidade. Engoliu em seco, tentando manter a calma. Talvez devêssemos começar por algo mais simples que o jantar. Ana inclinou a cabeça, a curiosidade substituindo a incerteza. O que você tem em mente? Me siga. Ele a conduziu pelo restaurante, virando numa rua mais tranquila. A multidão do verão estava ao ar livre, mas ali a rua estava mais vazia, permitindo que caminhassem mais próximos um do outro. Após algumas quadras, chegaram a um pequeno parque, mais um jardim escondido entre prédios, quase um segredo. O reconhecimento surgiu no rosto de Ana. O Pocket Park, não vínhamos aqui desde a noite em que ganhei meu primeiro grande caso, completou Benjamin. Ele se aproximou de um banco de madeira, sob uma árvore florida de dogwood. Você estava tão animada que não conseguia ficar sentada durante o jantar. Acabamos aqui à meia-noite e você leu todo o veredicto em voz alta, imitando até o juiz. Ana afundou no banco, os dedos percorrendo a madeira gasta. Não acredito que você se lembra disso. Eu lembro de tudo sobre nós. As palavras saíram mais intensas do que ele pretendia. Ele se sentou ao lado dela, cuidadoso em manter um espaço. O bom e o ruim. Ela virou-se para observar seu perfil na luz tênue. Então por que você parou de compartilhar essas memórias comigo? Quando nos tornamos estranhos que dividem uma cama? A pergunta atingiu-o como um golpe físico. Ele poderia contar agora sobre a primeira consulta médica, os exames, o diagnóstico, que despedaçara seu mundo. Em vez disso, disse: Lembra o que você me disse naquela noite, depois de ler o veredicto? Eu te disse muitas coisas naquela noite. Ele estava embriagado pela vitória. E provavelmente por demais champanhe. Você disse que vencer não importava tanto quanto ter alguém para compartilhar, lembrou Benjamin, olhando para as próprias mãos. Ele se recordou de como ela
segurara as suas naquela noite, firme e carinhosa. Você passou a vida alcançando coisas sozinho, celebrando sozinho, sofrendo sozinho. Mas, finalmente, tinha alguém que entendia tanto suas vitórias quanto suas batalhas. A respiração de Ana falhou por um instante. Ben, eu te falhei nessa promessa, não foi? Ele se forçou a olhá-la nos olhos. Em algum momento, parei de ser essa pessoa para você. Você não me falhou, disse ela suavemente. Você apenas desapareceu. Não fisicamente, mas emocionalmente. Era como ver uma porta se fechar lentamente, e por mais que eu batesse, você não me deixava entrar. Ela fez uma pausa, a dor passando pelos traços do rosto. O pior é que parecia que você estava perfeitamente bem com isso, como se tivesse decidido que nosso casamento não valia a luta. E eu nunca entendi por quê. A garganta de Benjamin se apertou. Se ela soubesse, se apenas soubesse o quanto estava enganada. Como cada dia era uma batalha entre protegê-la e querer contar tudo. Como passara incontáveis noites acordado, observando-a dormir, memorizando a curva de seu rosto, o ritmo da respiração, sabendo que o tempo juntos escapava por entre os dedos. Uma brisa quente agitou as flores do dogwood acima deles, fazendo pétalas brancas caírem como neve. Uma pousou no cabelo de Ana e, sem pensar, Benjamin estendeu a mão para afastá-la. Seus dedos roçaram sua têmpora e ela se inclinou levemente ao em seu toque. Sinto sua falta, sussurrou ela, quase inaudível. Não apenas agora, mas mesmo quando estavam juntos, ela sentia a falta do homem que passava horas discutindo casos com ela. Sabia exatamente quando ela precisava desabafar e quando precisava de soluções. Entendia que, às vezes, o silêncio era o maior conforto. Seus olhos brilhavam na luz tênue. O que aconteceu com ele, Ben? A verdade pressionava seus lábios, exigindo ser dita. Mas ali, cercado por lembranças de dias mais felizes, ele não podia destruir o momento. Não ainda. Ele se perdeu. Mas talvez esta noite ele possa se encontrar de novo. Ana o estudou por um longo instante, como se tentasse ler os pensamentos por trás das palavras. Finalmente, ela se levantou, alisando o vestido com mãos ligeiramente trêmulas. Então vamos começar pelo jantar. Um jantar de verdade no Le Bardin, onde você pode me dizer o que realmente se passa na sua cabeça. Benjamin se levantou para acompanhá-la. Cada passo em direção ao restaurante era um passo mais perto da verdade, que teria que revelar. Mas por enquanto, assistindo-a caminhar ao seu lado, sob a luz suave da noite, ele permitiu-se lembrar como era simplesmente amá-la, sem o peso de seu diagnóstico entre eles. Enquanto retomavam o caminho, a cidade parecia pulsar com possibilidades. Grupos de amigos saíam de bares, casais caminhavam de mãos dadas, e ao longe, um músico de rua tocava uma melodia, ao mesmo tempo melancólica e esperançosa, assim como aquela noite. O maître os recebeu com profissionalismo caloroso, conduzindo-os a uma mesa no canto, que permitia observar o elegante interior do restaurante. Ana acomodou-se na cadeira, a luz das velas suavizando seus traços, lembrando Benjamin de incontáveis jantares que haviam compartilhado ali, celebrações, aniversários ou simplesmente porque queriam se sentir especiais. Ainda quer a sobremesa de chocolate? Perguntou ele, tentando manter a voz leve. O sorriso de Ana carregava um traço da antiga intimidade deles. Vamos ver se chegamos até lá desta vez. O peso implícito daquelas palavras pairava entre eles. Enquanto pediam o vinho, ambos sabiam que aquela noite seria tão reveladora quanto inevitável. Algum lugar entre a entrada e a sobremesa, Benjamin sentiu que tudo mudaria. A verdade surgiria, pedaço por pedaço, até que não restasse lugar para se esconder. Benjamin ergueu levemente o copo de água. A honestidade. Ana levantou o seu,
o cristal refletindo a luz das velas. A lembrança de quem fomos e, talvez, a compreensão de quem nos tornamos. Quando os copos se tocaram, Benjamin viu nos olhos dela a mesma mistura de esperança e medo que sentia em seu coração. A noite se estendia diante deles, cheia de possibilidades e revelações. E ele rezou silenciosamente para que, quando a verdade surgisse, seu amor fosse forte o suficiente para sobreviver. A luz suave do restaurante lançava sombras íntimas sobre a mesa do canto. Enquanto o sommelier vertia um Bordeaux profundo no copo de Ana, Benjamin observava o ritual, grato por aqueles instantes para organizar os pensamentos. O perfume da esposa se misturava aos aromas ricos do restaurante, criando uma atmosfera familiar e estranha ao mesmo tempo. "Está fazendo de novo", disse Ana, interrompendo-o. Benjamin ergueu os olhos, confuso. "Fazendo o quê?" "Aquela coisa com o seu relógio." Ela apontou para as mãos dele, que inconscientemente ajustavam a peça. "Você sempre mexe nele quando está nervoso. Começou no seu primeiro grande julgamento. Lembra?" Benjamin parou, surpreso com a observação. Mesmo após meses de distância emocional, ela ainda o lia como um processo jurídico bem conhecido. "O caso Carlton", disse ele, baixo. "Você percebeu isso?" Ela perguntou. "Percebi tudo sobre você, Ben." Ana tomou um gole de vinho, mantendo os olhos nele por cima da borda do copo. "É isso que tornou o último ano tão difícil. Te ver mudar, se afastar e não entender o porquê." O garçom chegou com os pratos. Vieiras seladas para ela. Tártaro de atum para ele. Os mesmos pedidos de sempre. Um detalhe que não escapou a nenhum dos dois. "Me conte uma coisa", continuou Ana, ajeitando o guardanapo no colo com cuidado deliberado. "Houve alguém mais?" Benjamin quase engasgou com o vinho. "O quê?" "Não." "Deus, não." "Então o quê?" Ela insistiu, sentando-se, a garfo deixado intacto sobre a vieira perfeita. Já imaginei todos os cenários na minha cabeça. Analisei todas as razões possíveis e nada faz sentido. O homem com quem me casei, o homem que me olhava como se eu fosse a lua, não pararia de me amar sem motivo. Eu nunca parei. Benjamin se pegou, as palavras morrendo na garganta. Não podia dizer ainda. Não até que ela soubesse de tudo. "Nunca parou?" Ana inclinou-se, a voz quase um sussurro. "Termine a frase, Ben." O ruído do restaurante desapareceu, restando apenas o chisom de seu coração retumbando nos ouvidos. Uma memória o atravessou. O dia do diagnóstico. Ele sentado sozinho no consultório da doutora. Chen encarando os resultados dos exames que pareciam arte abstrata, mas me decretavam seu futuro em termos médicos cruéis. "Lembra do casamento dos Morrison?" Ele perguntou, comprando tempo. Ana piscou, confusa com a aparente mudança de assunto. "Claro. No último outubro, você foi embora cedo. Disse que tinha enxaqueca. Eu não fui para casa. A confissão caiu como se ele tivesse saltado de um penhasco. Fui ao Memorial Sloan Kettering", disse ele, vendo a cor esvair do rosto de Ana. "O centro de câncer. Ben, o que você..." Eu estava com dores de cabeça há semanas, tontura. Tentei esconder porque não queria te preocupar. Ele se obrigou a encará-la. Naquela noite, tive um episódio. Quase desmaiei no banheiro. Eu sabia que não podia mais ignorar. As mãos de Ana se agarraram à borda da mesa, os nós dos dedos brancos contra a toalha imaculada. "Por que não me contou? Eu poderia ter ido com você", disse Ana, a voz trêmula. "Porque você já tinha perdido tanto." A voz de Benjamin falhou levemente. "Seus pais, seu irmão. Eu vi o que essas perdas fizeram com você. Vi como lutou para se reconstruir. Eu não podia." "Não."
A voz de Ana cortou o ar, afiada o bastante para atrair olhares das mesas ao redor. Ela abaixou o tom, mas não a intensidade. Não ouse transformar isso em uma tentativa de me proteger. Você me tirou a escolha, Ben. Você decidiu por nós dois. Eu sei, ele murmurou, pegando o copo d'água, a garganta seca. Mas quando percebi o quanto estava errado, já parecia tarde demais. Você já estava se afastando, erguendo seus próprios muros. Porque você me empurrou para isso. As palavras explodiram dela como uma represa se rompendo. Sabe o que é ver seu marido desaparecer dentro de si mesmo? Sentir ele se encolher ao toque? Ficar acordada à noite, se perguntando o que fez de errado, o que mudou? Por que aquele homem que prometeu compartilhar tudo de repente não compartilha mais nada? Lágrimas brilharam nos olhos de Ana, mas ela piscou com força, contendo-as. Um reflexo aprendido nos tribunais, onde jamais deixava o adversário ver sua vulnerabilidade. Mas ali, com Benjamin, o controle escorregava pelos dedos. As dores de cabeça, ela continuou, a voz agora firme, eram o único sintoma? Benjamin olhou para o prato intocado, o tártaro de atum ainda ali. Não. Então me conte tudo, agora. O tom dela não deixava espaço para fuga. Você prometeu honestidade esta noite. É aqui que ela começa. Ele respirou fundo e começou. Falou do diagnóstico inicial. Um astrocitoma grau 3, agressivo, mas não imediatamente terminal. Dos tratamentos que fingira serem viagens de negócios e noites extras no escritório. De como ajustou seus casos para ter tempo de se recuperar sem levantar suspeitas. Cada revelação caía entre eles como pedras em um lago parado, criando ondas que ameaçavam afogá-los. Ana ouviu tudo em silêncio, o rosto um retrato de autocontrole, mas as mãos, ainda presas à borda da mesa, traíam o turbilhão interno. E o prognóstico? Ela perguntou por fim, a voz incerta. Benjamin pegou o copo de vinho, mas não bebeu. O último tratamento mostrou progresso, mas você ainda assim decidiu me divorciar, completou Ana, num tom assustadoramente calmo. Escondeu a doença, me afastou, me fez acreditar que nosso casamento estava desmoronando naturalmente. Tudo para quê? Para morrer sozinho? Para me poupar do incômodo de ser viúva? Eu queria que você me odiasse, ele confessou, quase num sussurro. Achei que seria mais fácil para você seguir em frente se pensasse que eu era só mais um homem incapaz de te amar direito. Melhor isso do que te ver perder mais uma pessoa. Devagar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ao redor, os outros clientes riam, brindavam, comiam, alheios ao terremoto na mesa 23. Finalmente, Ana pegou o garfo, com movimentos precisos, cortou um pedaço da vieira, levou à boca e mastigou com calma. Benjamin a observava, confuso com a súbita serenidade. Ela engoliu, olhou para ele, e seus olhos ardiam com uma emoção que ele não conseguia nomear. Você é um idiota, disse com uma calma devastadora. Um idiota bem intencionado, nobre e absolutamente irritante. Ana, minha vez de falar. Ela pousou o garfo com precisão cirúrgica. Você decidiu me proteger destruindo o que tínhamos. Tirou minha autonomia, meu direito de escolha, minha chance de ficar ao lado do meu marido quando ele mais precisava. Tudo porque achou que sabia o que era melhor para mim. Ela se inclinou, o olhar firme, a voz transformada em um sussurro cortante. Já te ocorreu que talvez eu seja mais forte do que você imagina? Algo quebrou dentro dele. O muro que construíra para proteger os dois ruía com o peso das palavras dela. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, ele sussurrou de volta. É por isso que eu não suportava a ideia de ser sua fraqueza. Uma única lágrima escapou dos olhos de Ana. Ela a enxugou com um gesto rápido, quase irritado.
Você nunca foi minha fraqueza, Ben. Ela inspirou profundamente, o olhar firme e cheio de dor. Você era minha força. Ana empurrou a cadeira para trás tão bruscamente que o som ecoou pelo restaurante. Eu preciso de ar. Antes que Benjamin pudesse reagir, ela já tinha desaparecido. O vestido bordou riscando o salão como uma faísca entre as mesas, até alcançar a porta de saída. Ele ficou imóvel, olhando para a vieira meio comida no prato dela, o peso da verdade espalhado entre eles, como cacos de vidro. O garçom se aproximou, preocupado. Está tudo bem, senhor? Benjamin respirou fundo, a voz rouca. Precisamos de 2 pratos para a viagem, por favor. Ele puxou a carteira, ignorando o tremor nas mãos. E poderia me mostrar a saída dos fundos? Ele sabia exatamente onde ela estaria, e desta vez não deixaria que ela enfrentasse nada sozinha. Encontrou-a em Bryant Park, parada junto ao parapeito de pedra onde haviam se beijado pela primeira vez. A noite estava mais fria. Ela se abraçava, tentando conter o arrepio, o cabelo solto balançando sob as luzes da cidade. Benjamin se aproximou devagar, tirando o paletó enquanto caminhava. Vai acabar pegando um resfriado, murmurou, colocando o casaco sobre os ombros dela. Ana não se virou. Engraçado. Você se preocupa com um resfriado, mas escondeu um câncer. A voz dela era firme, mas o tremor por baixo partia o coração. Eu mereço isso, disse ele baixo. Você merece bem mais. Agora ela se virou, e o brilho das lágrimas em seus olhos tirou o ar de Benjamin. Tem ideia do que fez? Não só comigo, mas com a gente? Ele se apoiou no parapeito, buscando firmeza nas mãos que tremiam. Eu achei que estava te protegendo. Mentindo? Me fazendo achar que eu não valia a pena lutar? Ela rebateu, limpando as lágrimas com raiva. Deus, Ben, você tem noção de quantas noites eu passei tentando entender o que fiz de errado? Revendo cada conversa, cada toque, tentando descobrir quando você parou de me amar? Eu nunca parei. Ele explodiu, a voz quebrando, o peito aberto. Esse foi o problema. Eu te amava demais para te ver sofrer comigo. Essa não era uma decisão sua para tomar, gritou ela, e o som ecoou pelo parque quase vazio. Alguns olhares curiosos se voltaram, mas logo desviaram. Você não decide quanto eu posso aguentar. Não decide quando me proteger e quando me afastar. Ela deu um passo à frente, à luz dos postes antigos delineando seu rosto. O paletó dele pendia dos ombros dela. Grande demais, como nas manhãs preguiçosas de domingo, e a visão apertou o coração dele. Lembra do que você disse quando me pediu em casamento? A voz dela suavizou, mas o olhar ainda ardia. Diz que lembra, Ben. Ele fechou os olhos. A lembrança o envolveu como uma onda fria e familiar. Eu disse que o amor não é só sobre os dias bons. É sobre escolher um ao outro todos os dias, principalmente nos dias em que escolher parece impossível. E o que eu disse? Sussurrou ela. Você disse... A voz dele falhou. Que sabia que duraríamos para sempre, porque nunca escolheríamos o caminho fácil. Ana soltou uma risada curta, sem um traço de alegria. E foi exatamente isso que você fez, Ben. Escolheu o caminho fácil. Decidiu que era mais simples me afastar do que confiar em mim para carregar o peso com você. Não houve nada de fácil nisso, respondeu ele, abrindo os olhos, forçando-se a encará-la. Você acha que eu queria te ver me odiando? Ver a luz dos seus olhos se apagando toda vez que eu te afastava? Dormir ao seu lado e desejar desesperadamente contar tudo, mas sabendo que, se contasse, não poderia mais te proteger? Me proteger do quê? Ela perguntou, se aproximando ainda mais. Agora ele podia ver as manchas de rímel sob os olhos dela, os rastros do amor e da dor misturados. Benjamin engoliu em seco,
o peito apertando. De me amar, da dor de me ver definhar, de ter que lutar essa batalha ao meu lado, de perder mais uma pessoa que você ama. As palavras explodiram dele, cruas, honestas, sangrando. E por um instante, o mundo ao redor pareceu parar. A cidade, os sons, as luzes, tudo desapareceu, restando apenas eles dois, no coração de Nova York, entre o amor e o desespero. Eu vi o que aconteceu depois do acidente dos seus pais, depois da overdose do seu irmão, disse Benjamin, a voz quebrando entre as palavras. Eu te vi se reconstruindo pedaço por pedaço, e eu não podia ser outro nome naquela lista, outro alguém que te deixaria sozinha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ao redor, Nova York seguia seu ritmo. Sirenes distantes, o ronco dos carros, o farfalhar das folhas nas árvores do parque. Mas entre eles, só existia o peso da confissão. Ana ergueu a mão, os dedos pairando próximos ao rosto dele, antes de deixá-los cair de volta ao lado do corpo. Você tem razão, disse por fim, a voz baixa, cansada. Eu perdi pessoas demais. Meus pais nunca me viram me formar em direito. Meu irmão nunca conheceu o homem com quem me casei. Cada momento importante da minha vida foi marcado por uma ausência. Ela respirou fundo, o peito subindo em um tremor. Mas sabe o que dói mais do que perder alguém? Perguntou, fitando-o com uma mistura de dor e fogo nos olhos. É quando essas pessoas só me escolhem te deixar. As palavras atingiram Benjamin como um soco. Na tentativa de poupá-la da dor, ele havia causado algo muito pior, a traição da escolha. Na noite em que meu irmão morreu, continuou ela quase num sussurro, eu prometi a mim mesma que nunca mais deixaria alguém me fazer sentir tão impotente. Foi por isso que me tornei advogada. Por isso luto tanto pelos meus clientes. Porque todos merecem o direito de escolher o próprio caminho, mesmo que esse caminho leve à dor. Ela deu um passo para trás, tirando o casaco dos ombros e estendendo-o a ele. Mas você tirou essa escolha de mim, Ben. Decidiu que eu não era forte o bastante para lidar com a sua doença. Fez todos os planos sobre o nosso futuro, sem nem me dar voz. Benjamin não pegou o casaco. Em vez disso, voltou a colocá-lo nos ombros dela com cuidado, deixando as mãos repousarem ali por um instante. Você tem razão, murmurou a voz rouca. Eu estava errado, muito errado. Achei que estava sendo forte, mas só estava sendo covarde. Sim, estava, respondeu ela sem hesitar, mas não se afastou do toque dele. E agora? Perguntou, o olhar dela preso ao dele. Estamos aqui, com os papéis do divórcio esperando para serem assinados. E de repente descubro que meu marido não só está me deixando, mas também está doente, que lutou sozinho e achou que a melhor solução era me fazer odiá-lo. O que eu faço com isso, Ben? Eu não sei, admitiu ele, a voz falhando. Eu não planejei nada disso. Achei que, se tivéssemos uma última noite juntos, eu poderia pelo menos te dar a verdade antes de te deixar ir. Mas agora que estou aqui... Ele parou, incapaz de continuar. Ana o observou em silêncio, o olhar firme, cortante, como se tentasse enxergar além da culpa e do medo. Então ela perguntou, num tom que misturava raiva e ternura: E antes de me deixar ir, Ben, já te ocorreu que talvez eu não queira ser deixada? Que talvez eu seja forte o suficiente para enfrentar o que vier, mesmo que o que vier seja ver você lutar uma batalha que pode não vencer? Ela levantou a mão, finalmente tocando o rosto dele. Os dedos traçaram as linhas de preocupação que não existiam um ano atrás. Porque é isso que o amor de verdade é, continuou. Não é proteger o outro da dor, mas enfrentá-la juntos. É ficar no meio da tempestade e recusar-se a soltar a mão.
Benjamin fechou os olhos, inclinando o rosto contra o toque dela. As muralhas que havia erguido por 18 meses ruíram completamente. Eu tenho medo, sussurrou enfim. Não de morrer, mas de te deixar sozinha. Ana segurou o rosto dele com as duas mãos firme. Então, para de tentar me deixar. Para de me empurrar para longe. Para de decidir por nós dois. Os olhos dela brilhavam, intensos, inabaláveis. Me deixa escolher você, Ben. Com a doença, com o medo, com tudo, me deixa ficar. O parque estava quase vazio agora. O relógio distante marcou meia-noite, o som reverberando como uma promessa. Era o fim de um dia e o começo de algo novo. Entre o passado e o futuro, só restava o presente e as mãos deles entrelaçadas. O que acontece agora? Perguntou Benjamin, a voz rouca, carregada de emoção. Ana apertou a mão dele, firme, decidida. Agora, disse ela, olhando-o nos olhos, vamos para casa. Você vai me contar tudo, cada consulta, cada tratamento, cada medo que carrega sozinho. Ela sorriu, um sorriso trêmulo, mas verdadeiro. Sem mais segredos, sem mais proteções, sem mais decisões feitas no escuro. E pela primeira vez em muito tempo, Benjamin acreditou que talvez, só talvez, o amor pudesse ser mais forte que o destino. E então Ana respirou fundo, as palavras escapando em um sussurro entrecortado. Eu teria entendido, Ben. Todas as dores, todos os sintomas, cada ausência. O vento frio do Hudson fazia o tecido do vestido dela se mover como uma chama inquieta, e Benjamin sentiu o coração apertar. Ele a observava de longe, a mulher que ele havia jurado proteger, e agora percebia o quanto havia errado tentando poupá-la da dor. Ana se virou, os olhos brilhando sob o luar. Você achou que estava me protegendo, disse a voz firme, mas trêmula de emoção. Mas o que fez foi me deixar sozinha em um silêncio que me consumia. Eu teria ficado. Eu teria lutado com você lado a lado. Benjamin se levantou, caminhando até ela. Cada passo parecia pesar séculos. Eu sei, respondeu quase num sussurro. Mas depois de ver o que aconteceu com sua família, eu não consegui. Eu vi você despedaçada, Ana. Vi você se reconstruir depois de cada perda. Eu não podia ser mais um nome naquela lista. O silêncio caiu entre eles, pesado, cortante, cheio de tudo o que nunca foi dito. O som distante das sirenes misturava-se ao murmúrio do rio, e as luzes da cidade refletiam na água, fragmentadas como pedaços de um passado que não voltaria. Ana deu um passo em direção a ele, os olhos marejados. E mesmo assim, você me deixou sozinha. A voz dela saiu baixa, carregada de dor e força. Sabe o que é pior do que perder alguém, Ben? É quando essa pessoa escolhe ir embora. Ele quis responder, mas as palavras simplesmente não vinham. Tudo o que restava era o som de suas respirações misturadas ao vento. A noite em que meu irmão morreu, continuou ela, eu prometi que nunca mais deixaria alguém decidir por mim o que eu posso ou não enfrentar. É por isso que eu lutei tanto, em tudo, porque eu acreditava que o amor também era uma escolha. Mas você me tirou esse direito. Benjamin engoliu em seco, aproximando-se até que seus rostos quase se tocassem. Você está certa, disse com a voz rouca. Eu fui covarde. Achei que estava sendo forte, mas na verdade estava fugindo. Ela o encarou por um longo momento. E agora? Perguntou. Estamos aqui, com papéis de divórcio sobre a mesa, e de repente eu descubro que o homem que eu ainda amo está doente, e achou que o melhor era me afastar. Benjamin passou a mão pelos cabelos, exausto, o olhar perdido no horizonte. Eu não sei, confessou. Eu só queria te dar a verdade antes de te deixar ir. Mas agora, vendo você aqui, não sei se consigo. Ana respirou fundo e tocou o rosto dele com delicadeza. Ben,
Talvez eu não queira que você me deixe. Talvez eu seja forte o bastante para ficar, mesmo que o futuro seja incerto, mesmo que o medo exista. Ele se inclinou contra o toque dela, as lágrimas finalmente escapando. Eu tenho medo, confessou. Não de morrer, mas de te deixar sozinha. Então para de tentar me deixar, respondeu ela firme, com os olhos cheios d'água. Me deixa escolher. Me deixa ficar. O relógio da cidade soou ao longe. 00:30. Um novo dia começava. Ana entrelaçou os dedos nos dele, e pela primeira vez em muito tempo, Benjamin sentiu esperança. Não a esperança desesperada das consultas e exames secretos, mas uma esperança verdadeira, compartilhada, feita de amor, coragem e promessas silenciosas. Eles caminharam juntos até o banco do parque, de onde podiam ver o reflexo da lua nas águas escuras. Os potes de comida ainda fechados estavam ali, esquecidos, testemunhas mudas da noite que mudaria tudo. Ana olhou para ele com ternura. Comece do início, pediu, ainda usando o paletó dele. Eu quero saber de tudo. Benjamin respirou fundo, abrindo o celular nas anotações que havia escondido por meses. Dia 15 de setembro, começou. Foi quando as dores começaram. Enquanto ele falava, ela se aproximou, apoiando o ombro no dele. Cada palavra dele era uma confissão, cada data um lembrete do que ele havia enfrentado sozinho e do que agora enfrentariam juntos. A noite os envolvia, e mesmo com todas as incertezas, havia algo novo entre eles. Um amor refeito nas ruínas da dor, renascido sob a promessa silenciosa de nunca mais se esconder. Eu teria estado lá, disse Benjamin, a voz quase quebrando. Teria segurado sua mão a cada segundo. É exatamente por isso que não pude te contar. Ele se juntou a ela na grade do parque, mantendo uma distância cuidadosa. Você teria colocado toda a sua vida em pausa, teria desistido de casos, perdido oportunidades. Sua carreira finalmente estava decolando. Minha carreira também. Agora ela se virou, os olhos faiscando. Você acha que me importo mais com minha carreira do que com você? Não é isso, ele respondeu rapidamente. Eu só vi o quanto você lutou para chegar onde está. A primeira mulher negra a se tornar sócia na Richardson and Mueller em 20 anos. O programa pro bono que você construiu do zero. Eu vi o bem que você fazia e pensei que você não poderia lidar com tudo. Ser uma excelente advogada. Eao, uma esposa presente. Eu pensei que você não deveria ter que fazer isso sozinha. As palavras saíram mais fortes do que ele pretendia. Você passou a vida inteira sendo forte pelos outros. Seus pais morreram e você criou seu irmão. Ele morreu e você transformou essa dor em ajudar outras pessoas. Toda vez que a vida te derrubava, você se levantava e lutava ainda mais. Ele passou a mão pelo cabelo, frustrado. Pela primeira vez, eu só queria te proteger de ter que ser forte. Ana ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dele à luz fraca. Finalmente perguntou: E a última ressonância? A pergunta o pegou de surpresa. E o tratamento experimental? Está funcionando? Benjamin pegou o celular novamente, mostrando as imagens mais recentes. Veja esta área aqui. Apontou para a massa branca que havia diminuído visivelmente. Está respondendo lentamente, mas respondendo. A doutora Chen diz que, se isso continuar, ele engoliu em seco. Há uma chance real, mas não é certa. Ana pegou o celular dele, ampliando a imagem com precisão meticulosa, os olhos treinados de advogada captando cada detalhe. Quando é sua próxima consulta? Quinta-feira, 9 horas, no Memorial Sloan. Eu vou com você. Não, ele interrompeu firme. Isso não é discussão, ela respondeu determinada. Se você quer qualquer chance de salvar nosso casamento, se qualquer coisa que disse sobre honestidade ainda importa, eu vou com você.
Quero ouvir tudo diretamente da doutora. Chen, todas as opções, todos os riscos, todas as possibilidades. Ela devolveu o celular a ele. Sem mais segredos, sem mais proteções, sem decisões tomadas sozinho. Essa é minha condição. Benjamin a observou. Essa mulher, que havia encontrado forças para perdoá-lo, mesmo exigindo responsabilidade, que estava disposta a enfrentar o futuro incerto com ele, apesar de sua traição. Ok, sussurrou ele. Ok. Ela arqueou uma sobrancelha. Ok, ele confirmou, apontando para os potes de comida esquecidos. Embora talvez devêssemos comer algo primeiro. Não se combate o câncer de estômago vazio. Um leve sorriso cruzou o rosto dela. Isso é uma piada sobre a sua doença? Já? Muito cedo. Ele riu baixo. Talvez, mas estou morrendo de fome. E você? Ela cutucou o peito dele. Tem que manter suas forças. Ordem do médico. Ordem do médico. Ele repetiu, seguindo-a até o banco, sentando-se lado a lado. Compartilharam os pratos, trocando garfadas como faziam antes. Benjamin sentiu algo mudar entre eles. Não exatamente perdão. Isso levaria tempo e lágrimas, mas uma compreensão. Uma base sobre a qual poderiam reconstruir, se tivessem coragem de tentar. Me conte sobre a doutora. Chen, disse Ana, entre uma garfada e outra. Como ela é? E Benjamin contou. Falou da confiança tranquila da oncologista, do humor seco, da honestidade sem deixar espaço para desespero. Ana o ouvia atentamente e fazia perguntas afiadas, precisas, lembrando-o porque era uma das melhores interrogadoras da cidade. Ela já estava lutando por ele, Benjamin percebeu. Já se preparava para a batalha, sem hesitar, sem medo. Talvez fosse isso o verdadeiro amor. Não proteger alguém da dor, mas dar-lhe a chance de lutar ao seu lado. Não esconder as fraquezas, mas confiar em quem se ama para ser forte quando você não consegue mais. A lua havia subido alto sobre o rio, traçando um caminho prateado sobre a água. O amanhã traria seus próprios desafios, consultas médicas, verdades difíceis, uma confiança a ser reconstruída, um casamento a ser curado. Mas por agora, compartilhando uma refeição fria e verdades quentes sob as estrelas, eles estavam encontrando o caminho de volta um para o outro. Um momento honesto de cada vez. A caminhada de volta para o Brownstone, tecnicamente ainda o lar deles, embora Benjamin estivesse em um hotel há um mês, parecia ao mesmo tempo familiar e estranha. As ruas estavam silenciosas, os passos ecoando entre as fachadas históricas. Ana ainda usava o paletó dele, as mãos enfiadas nos bolsos, um gesto tão íntimo, tão cotidiano, que fez o peito dele apertar. Precisamos falar sobre amanhã, disse ela quando chegaram à escada da casa. As palavras pairaram no ar, pesadas, carregadas de significado. Amanhã, o dia em que deveriam assinar os papéis do divórcio. O dia em que tudo, oficialmente, deveria terminar. Benjamin parou no último degrau, olhando para o lar que haviam comprado 6 anos atrás. As floreiras que Ana cultivava ainda tinham crisântemos de outono, embora precisassem de água. Outro detalhe que ele deixara escapar na ausência dela. Eu vou ligar para o meu advogado cedo, murmurou. Cancelar o encontro. Ana balançou a cabeça, já subindo os degraus para destrancar a porta. Não, nós vamos. Ele franziu o senho. O quê? Nós vamos, repetiu, empurrando a pesada porta de madeira. E dizemos que estamos adiando, não cancelando. Adiando até entendermos o que realmente queremos. Ela entrou primeiro, tirando os sapatos assim que pisou no hall. Um hábito que ele conhecia tão bem, que o som dos saltos sendo deixados no chão o atingiu como uma lembrança viva. Porque se vamos fazer isso, Ben, vamos fazer direito, disse ela firme, sem decisões apressadas, sem soluções fáceis. A casa tinha o mesmo cheiro de sempre,
O difusor de óleos essenciais de Ana misturado ao aroma do piso de madeira antiga, testemunha de tantos sorrisos, tantas noites. Benjamin a seguiu até a cozinha, observando, enquanto ela enchia a chaleira elétrica, cada movimento familiar, cada gesto um lembrete do que haviam perdido, e talvez ainda pudessem recuperar. Fazer direito. O que isso significa exatamente? Perguntou ele, com cuidado. Ana virou-se para encará-lo. Primeiro, enfrentamos juntos a consulta de quinta-feira. Eu preciso entender, exatamente, o que estamos enfrentando do ponto de vista médico. Ela pegou 2 canecas do armário, a dele, azul, com uma lasca na alça, e a dela que dizia: Mulheres bem comportadas raramente fazem história. A visão daquelas canecas, símbolos banais de tantas manhãs compartilhadas, fez algo se retorcer dentro dele. E depois? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Depois conversamos com a doutora, Chen, sobre todas as opções de tratamento. Todas. Ela mediu o chá, camomila para ela, Earl Grey para ele, lembrando até disso, das pequenas preferências, mesmo depois de tanto tempo afastados. E então? Insistiu ele. Encontramos um terapeuta, respondeu com firmeza. Alguém especializado em casais que enfrentam doenças graves. Benjamin se apoiou no balcão, observando os gestos metódicos dela, o vapor subindo da chaleira, o som do metal aquecendo. Você já pensou em tudo isso? Perguntou quase surpreso. Ana levantou um olhar para ele. Tive 2 horas para processar que meu marido tem câncer no cérebro e que preferiu me divorciar a deixar que eu o ajudasse a lutar. As palavras foram afiadas, como lâmina, mas suas mãos permaneceram firmes. Ela despejou a água quente sobre o chá e completou, com a voz baixa, porém inabalável. Então sim, Ben, eu pensei em tudo isso. Ela lhe entregou a caneca. O calor atravessou o porcelanato até suas palmas, um calor que parecia mais do que físico. Era o toque silencioso de tudo o que eles quase perderam. Por um instante, ficaram em silêncio. A cozinha, antes cenário de tantas manhãs felizes, agora parecia um campo neutro, o terreno frágil de uma guerra que nenhum dos dois quis lutar. Tenho condições, disse Ana finalmente. Sua voz estava firme, mas os olhos brilhavam com algo que misturava medo e determinação. Inegociáveis. Benjamin assentiu devagar. Diga. Transparência médica completa. Quero acesso a todos os seus exames, suas consultas. Quero ser novamente sua procuradora médica. Ela deu um gole no chá, sem desviar o olhar dele. E você volta a dormir em casa. Hoje à noite. Ele apertou a caneca com força. Ana. No quarto de hóspedes, apressou-se em dizer. Não estamos prontos para mais do que isso. Mas preciso saber que você está aqui. Se tiver uma convulsão, uma reação ao tratamento, eu preciso estar perto. A clareza com que ela organizava o caos fez o coração dele doer. Era exatamente esse instinto de cuidado, essa força silenciosa, que o fez se apaixonar por ela tantos anos atrás. E o trabalho? Perguntou ele, hesitante. Seus casos? Vou falar com os sócios amanhã. Richardson me adora. Vai entender se eu precisar ajustar a agenda. Ana pousou a caneca com precisão milimétrica. E antes que você proteste sobre minha carreira, lembre-se, essa é a minha escolha, a minha vida, o meu marido. Meu marido. 2 palavras, simples, devastadoras. Depois de meses tentando se afastar, tentando convencê-la de que seria mais fácil deixá-lo, aquilo o destruiu e o curou ao mesmo tempo. Eu não mereço isso, murmurou, nem o seu perdão, nem a sua ajuda. Isso não é sobre o que você merece, Ben. Ela se aproximou, o perfume misturando-se ao vapor de camomila. É sobre o que eu escolho. Pousou a mão em seu peito. E eu escolho nós dois. Escolho lutar com você,
mesmo que esteja apavorado demais para admitir que precisa de mim. Ele respirou fundo, a voz falhando. Eu preciso de você, Ana. Deus, preciso tanto que me assusta. Ela tocou o rosto dele com ternura. Então me deixa estar aqui. Me deixa ter medo com você, segurar sua mão nos dias ruins e comemorar os bons. Me deixa ser sua esposa de novo. Benjamin encostou a testa na dela, o mundo inteiro se reduzindo àquele pequeno espaço entre respirações. E se eu não conseguir vencer isso? Sussurrou. Ana respirou fundo. Então enfrentamos isso juntos também. Sua voz tremia, mas não cedia. Mas primeiro a gente luta, com tudo o que temos. O tic-tac do relógio da cozinha soava como um lembrete de que o tempo não parava, e mesmo assim, cada segundo parecia eterno. Lá fora, os faróis de um carro cruzaram a janela, iluminando por um breve instante o brilho das lágrimas nos rostos dos dois. Ok, disse ele baixinho, pousando a caneca. Ok. Ok o quê? Ok para tudo. As consultas, a terapia, voltar para casa. Ele pegou a mão dela, entrelaçando os dedos. Acabou. Não quero mais lutar sozinho. Ana apertou sua mão. Um gesto de perdão e também de promessa. Me promete uma coisa, Ben. Qualquer coisa. Sem mais sacrifícios tolos. Sem esconder verdades. Seja o que for que venha, enfrentamos juntos, como iguais, como parceiros. Eu prometo, respondeu. E pela primeira vez em 18 meses, sentiu que podia cumprir sua palavra. Ela assentiu, determinada, limpando discretamente uma lágrima. Ótimo. Agora vai pegar suas coisas no hotel. Eu preparo o quarto de hóspedes. Agora? Já passa da meia-noite. Agora, insistiu ela, já abrindo o armário de lençóis, prática e serena, como se o destino dependesse disso. Amanhã já vai ser difícil o bastante sem ter que lidar com check-out de hotel. Ela parou por um instante, a voz suavizando. E por quê? Respirou fundo, vulnerável pela primeira vez naquela noite. Eu preciso saber que você vai estar aqui quando eu acordar. Isso não era só mais um sonho em que você voltava para casa. A admissão atingiu Benjamin como um golpe físico. Quantas manhãs ela havia despertado sozinha, rezando para que ele tivesse voltado? Quantos sonhos haviam lhe pregado peças cruéis, prometendo reconciliações que evaporavam ao nascer do sol? Eu não demoro, prometeu ele, já pegando as chaves. 20 minutos, no máximo. A chave reserva ainda está debaixo do vaso de lótus. Ela respondeu, sem olhá-lo enquanto ajeitava algo sobre o balcão. Caso eu esteja no andar de cima quando você voltar. Benjamin parou na soleira da porta. Olhou de volta para a cozinha banhada por uma luz suave, para Ana movendo-se com propósito, para as duas canecas de chá esfriando lado a lado. Tantos fragmentos de uma vida que ele quase havia destruído. Eu te amo, disse baixo, não sabendo se ela o ouviria. Mas ela ouviu. Ela sempre ouvia. Eu também te amo, respondeu, firme, sem se virar. Agora vai. Pega suas coisas e volta para casa. Quando ele saiu para a noite fria, algo novo, ou talvez esquecido, se acendeu dentro dele. Possibilidade. O amanhã traria seus próprios desafios. O adiamento do divórcio, consultas médicas, conversas difíceis com colegas e família. Mas pela primeira vez desde o diagnóstico, ele não teria que enfrentá-lo sozinho. O ar noturno parecia mais puro, mais leve. Acima dele, as estrelas perfuravam o brilho da cidade, lembrando-o de todos os verões em que ele e Ana passavam no jardim da cobertura, sonhando com futuros que pareciam infinitos, talvez ainda pudessem ser. Diferentes, sim, ajustados, mas não menos cheios de amor. Benjamin acelerou o passo em direção ao hotel, impaciente para voltar. Não apenas para o lar físico, mas para a mulher que escolhera lutar por ele,
mesmo quando ele havia desistido de lutar por si mesmo. O amanhecer filtrava-se pelas persianas do quarto de hóspedes, desenhando faixas douradas sobre o teto. Benjamin mal dormira, ciente demais da presença de Ana no corredor, consciente demais de estar de volta àquele espaço que antes fora o deles. Suas poucas coisas trazidas do hotel pareciam intrusas naquele ambiente tão familiar. Um lembrete silencioso de como tudo podia mudar em apenas um dia. O som do chuveiro veio do outro lado do corredor, seguido pelo rangido conhecido dos canos antigos, o mesmo que ele sempre prometia consertar. Ana estava acordada, cumprindo sua rotina matinal, previsível como o nascer do sol. Ele pegou o celular. 6h45. Provavelmente ela iria cedo ao escritório para reorganizar a agenda antes da reunião com os advogados. Empurrando o corpo para fora da cama, enfrentou a tontura que o acometia quase todas as manhãs, sintoma que ele aprendera a esconder. Mas agora, com Ana tão perto, esconder parecia uma traição. Abriu o calendário compartilhado, abandonado havia meses, e criou um novo registro. Tontura matinal, moderada. O som do chuveiro cessou. Passos suaves cruzaram o corredor, parando diante de sua porta por um breve instante antes de seguirem para a escada. Benjamin vestiu-se com cuidado. Escolheu o terno cinza claro que Ana sempre elogiava. As mãos tremiam enquanto ele ajustava a gravata. Outro sintoma que ele registrou discretamente. Controle motor fino, leve. Quando desceu, o aroma de café fresco o envolveu. Ana estava na cozinha, impecável em uma saia lápis grafite e blusa creme, o cabelo ainda úmido. Ela lia e-mails no tablet, concentrada até erguer o olhar ao vê-lo entrar. Havia algo novo em sua expressão. Uma mistura de cautela, carinho e algo que se parecia perigosamente com esperança. Vi suas anotações no calendário, disse ela, empurrando uma caneca de café em sua direção. Obrigada. Benjamin aceitou o café, notando que ela o havia preparado exatamente como ele gostava. Uma colher de açúcar, um toque de creme. Tentando cumprir minhas promessas, murmurou ele com um sorriso cansado. E a tontura? Ana perguntou, observando-o com atenção. Controlável. Ele deu um gole cauteloso. Normalmente passa no fim da manhã. O cronograma dos remédios ajuda. Ele tirou do bolso um pequeno organizador de comprimidos e o colocou sobre o balcão. Ana acompanhava cada movimento com olhos treinados, olhos de advogada, acostumados a não perder nada. E os efeitos colaterais? Náusea, às vezes, cansaço. Forçou um pequeno sorriso. Mas o café ajuda. Ana apenas assentiu, virando-se para o forno. Quando abriu a porta, o aroma de algo recém-assado preencheu a cozinha. Casserole de café da manhã, disse ela, puxando a travessa ainda quente. Você precisa comer com os remédios. E nada de me olhar assim. Eu cozinho quando estou estressada, você sabe. A simplicidade daquela cena o atingiu em cheio. Ana, em sua cozinha, preparando o café da manhã, preocupada com ele. Tudo aquilo que ele havia negado a ambos durante meses, acreditando que o afastamento era uma forma de proteção. O escritório da Richardson abre às 8, disse ela, servindo o prato. Eu vou ligar e explicar que precisamos adiar a reunião de hoje. Deixa que eu faço isso. Benjamin sentou-se no balcão, o mesmo onde tantas manhãs haviam começado antes de tudo desmoronar. Fui eu quem começou isso. Sou eu quem deve interromper. Ana parou em meio a seus movimentos eficientes. Tem certeza? Tenho. Ele empurrou o garfo sobre o prato sem realmente comer. Mas o que vamos dizer sobre o motivo do adiamento? Ela o estudou, apoiada no balcão. Isso depende de você. Não devemos explicações a ninguém agora. O escritório precisa saber da minha condição. Forçou-se a encará-la. Tenho escondido deles também. Usei dias de férias para as sessões. Trabalhei de casa nos dias ruins.
Certo. A voz de Ana era firme, mas gentil. Então contamos juntos. Depois da consulta com a doutora. Chen, quando tivermos um plano de tratamento definido. O modo como ela disse, contamos juntos. Soou tão natural, tão seguro, que algo apertou na garganta de Benjamin. Os sócios podem querer que eu me afaste, tirar uma licença médica. Então tire. Ela se aproximou, ficando ao lado dele. Sua saúde vem primeiro. O resto é negociável. Benjamin afastou o prato, o peso da emoção o sobrecarregando. Como você consegue estar tão calma com tudo isso? Ontem à noite você estava pronta para me destruir. Com razão. E agora está aqui, fazendo café da manhã e falando sobre planos de tratamento, como se eu fosse sua esposa, cortou ela, com um toque de aço na voz. Ele ficou em silêncio. Eu não estou calma, Ben. Ela respirou fundo. Estou apavorada. Estou com raiva. Estou machucada. Mas também sou uma mulher que aprendeu que desmoronar é um luxo que nem sempre podemos nos permitir. Puxou o banco ao lado dele e sentou-se perto o bastante para que seus joelhos se tocassem. Quer saber o que eu fiz às 5 da manhã, quando não consegui dormir? Perguntou, sem esperar resposta. Pesquisei todos os ensaios clínicos sobre astrocitomas no Sloan Kettering. Li fóruns de pacientes. Fiz uma lista de perguntas para a doutora. Chen, porque é assim que eu lido com o medo. Eu planejo, eu me preparo, eu luto. A sinceridade dela quebrou algo na armadura de Benjamin. Eu senti tanto a sua falta, sussurrou ele. Meu Deus, como eu senti sua falta. A mão de Ana encontrou a dele, quente, firme, real. Eu estou aqui, disse ela com uma calma que escondia o turbilhão por dentro. Sempre estive. A luz da manhã atravessava as janelas, destacando os tons dourados da pele dela e as finas linhas de preocupação que não existiam um ano atrás, marcas que ele mesmo ajudara a criar com seu silêncio. Devíamos ir, disse Ana, apertando a mão dele antes de soltá-la. O escritório dos advogados abre às 9. Benjamin assentiu, pegando o celular. Vou ligar agora, é melhor resolver logo. Ana juntou suas coisas com a eficiência de quem sabe lidar com o caos. Vou ajustar minha agenda. Me avisa quando terminar a ligação. Ele hesitou. Na verdade, você pode ficar enquanto eu ligo? O pedido pairou no ar, cheio de vulnerabilidade. Depois de meses afastando-a, pedir que ela ficasse era como aprender a falar de novo. Ana não hesitou. Claro que sim. Sua voz era suave, mas carregava a força de quem havia decidido lutar. E naquele simples claro, Benjamin sentiu algo se reconstruir entre eles. Um elo que a doença, a dor e o medo haviam tentado destruir, mas não conseguiram. Ela se acomodou de volta no banco, próxima, mas sem tocá-lo, oferecendo apoio enquanto respeitava os novos limites que ambos ainda aprendiam a reconstruir. Benjamin discou o número do advogado, observando a luz da manhã desenhar padrões na parede da cozinha. A mesma parede onde, anos atrás, haviam falado em pintar um mural sonhado com filhos, viagens, um futuro que parecia garantido. Talvez ainda pudessem, pensou. Sonhos diferentes, ajustados, mas ainda sonhos. A ligação foi atendida. Benjamin respirou fundo, sentindo o peso de meses de segredos finalmente começar a se dissipar. Richard, é o Benjamin Walsh. Sobre a reunião de hoje... Sua voz falhou levemente. Precisamos adiar. Minha esposa e eu ainda temos algumas coisas para resolver primeiro. Enquanto ele falava, a mão de Ana procurou a dele sob o balcão. Seus dedos se entrelaçaram. Não em perdão total, ainda não, mas em algo mais silencioso e talvez mais poderoso. Compreensão, apoio, amor. E por enquanto, aquilo era o suficiente. Suficiente para reconstruir. Suficiente para lutar. Suficiente para ter esperança.
A manhã se estendia à frente deles, cheia de conversas difíceis e incertezas. Mas pela primeira vez em 18 meses, Benjamin não se sentia sozinho. Naquela cozinha banhada de luz, com o gosto do café de Ana ainda nos lábios e o calor da mão dela na sua, ele sentiu algo que acreditava perdido desde o diagnóstico: lar. A sala de reuniões do escritório de advocacia parecia menor do que Benjamin lembrava, apesar da parede envidraçada com vista para Manhattan. Ou talvez fosse apenas o peso do que estavam prestes a dizer que tornava o ambiente sufocante. Ana sentava-se ao lado dele, a prancheta à frente coberta por anotações precisas, pontos de conversa que haviam ensaiado no café da manhã. Do outro lado da mesa de mogno, Richard Coleman, o sócio mais antigo da firma, observava o casal com um olhar ponderado. Aos 72 anos, ele havia sido mentor de Benjamin desde o primeiro dia, o que tornava aquela conversa ainda mais difícil. "Deixe-me ver se entendi", começou Richard, com a voz pausada. "Vocês não estão apenas adiando o divórcio, mas também me informando sobre uma condição médica séria que foi mantida em segredo por mais de um ano." "Sim", respondeu Benjamin, sentindo a mão de Ana apertar levemente seu joelho sob a mesa. "Fui diagnosticado com um astrocitoma de grau 3 em outubro do ano passado. Tenho feito tratamento no Memorial Sloan Kettering, usando meus dias de férias e trabalhando de forma remota quando possível." Richard tirou os óculos apertando a ponte do nariz antes de perguntar: "E agora?" "Agora estamos explorando novas opções de tratamento", interveio Ana, sua voz firme e profissional, mesmo que Benjamin sentisse a emoção pulsar por trás dela. "Amanhã ele tem uma consulta com a oncologista para definir os próximos passos. A partir daí, teremos uma visão mais clara do cronograma." "Cronograma", repetiu Richard, testando a palavra. "De recuperação ou de tudo?" "De tudo", respondeu Benjamin com firmeza. "Do tratamento, da possibilidade de afastamento médico, da redistribuição dos casos. Queremos ser totalmente transparentes daqui para frente." Por um momento, o homem mais velho ficou em silêncio. Então, surpreendentemente, sorriu. Já não era sem tempo. Benjamin piscou, confuso. "Perdão? Filho, eu te conheço há 15 anos." Richard se inclinou para a frente, os olhos gentis, mas firmes. "Você realmente achou que eu não perceberia que algo estava errado? As reuniões perdidas, as retiradas súbitas de casos, o modo como desaparecia por horas sem explicação. Eu só estava esperando você me contar." A mão de Ana apertou o joelho de Benjamin um pouco mais. "Então o senhor sabia?" ela perguntou, cautelosa. "Suspeitava de uma doença, sim, mas não sabia os detalhes." O olhar de Richard alternava entre os dois. "O que eu nunca entendi foi por que você estava afastando a única pessoa capaz de te ajudar a suportar tudo isso." A repreensão suave o atingiu como um golpe. Benjamin abaixou o olhar. "Achei que estava protegendo ela ao quebrar o coração dela." Richard suspirou, recostando-se na cadeira. "E com isso, acabou machucando vocês dois." A voz dele suavizou. "Vi o quanto estavam sofrendo, mas não era meu papel interferir." Ana olhou para Benjamin, e por um instante o mundo pareceu parar. Não havia mais apenas culpa ali. Havia possibilidade. Richard ajeitou os óculos de volta ao rosto. "Vocês têm uma longa estrada pela frente. Mas se estão aqui, sentados lado a lado, é porque ainda acreditam que vale a pena lutar." Fez uma pausa e sorriu paternal. "E francamente eu também acredito." O silêncio que se seguiu foi denso, mas não pesado. Um silêncio cheio de algo novo, frágil e real. Benjamin respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança verdadeira. "Mas eu vou te dizer o mesmo que disse ao meu próprio filho, quando ele enfrentou o câncer 5 anos atrás. Isolamento não é proteção, é medo." A voz de Richard era grave, mas firme.
Você está se escondendo atrás de uma máscara nobre. Seu filho... Ana murmurou, surpresa. Eu não sabia. Ele está bem agora? Richard assentiu e se levantou, indo até um armário no canto. Está em remissão. Mas aqueles primeiros meses, ver ele afastar a esposa, os filhos, foi como assistir a história se repetir. Pegou uma garrafa de água para cada um e voltou, o gesto simples, quase paternal. Eu fiz o mesmo quando recebi meu diagnóstico há 20 anos. Ele entregou as garrafas, depois olhou fixamente para Benjamin. A diferença é que minha esposa não permitiu. Ela lutou por mim, assim como você está lutando agora. Benjamin piscou rapidamente, tentando conter as lágrimas. Eu estraguei tudo, murmurou. Não, corrigiu Richard com firmeza. Você cometeu um erro humano. E agora está consertando. Ele se virou para o computador, digitando algo com rapidez. Estou liberando sua agenda pelas próximas 2 semanas. Vamos reavaliar depois que você se encontrar com seu médico. Richard, eu não posso pedir. Você não está pedindo, interrompeu o homem, o tom deixando claro que não havia espaço para discussão. Está decidido. Tire o tempo que precisar. Seus casos continuarão aqui quando você voltar. Olhou para Ana. E vou copiar a Richardson nesse e-mail. Ela vai entender se você precisar de flexibilidade. Ana assentiu, a fachada profissional começando a rachar. Obrigada. Não me agradeça, disse Richard, mais suave. Lutem juntos. O escritório vai apoiar vocês. Mas agora, sua prioridade é a cura. Ele fez um gesto entre os dois. De tudo. 30 minutos depois, ao deixarem o escritório, Benjamin se sentia mais leve, apesar do peso da conversa. No elevador, Ana encostou-se levemente nele. Um obstáculo superado, murmurou. Prontos para o próximo? Benjamin olhou o relógio. Tinha um almoço marcado com CLA, sua irmã mais nova, e sua crítica mais feroz durante a separação. Não, mas vamos assim mesmo. A viagem até o bistrô preferido de CLA, em Greenwich Village, foi silenciosa, tensa. Ana revisava os pontos da conversa mentalmente, o instinto de advogada se estendendo até para a vida pessoal. Deixe que eu conduza a conversa com a CLA, disse, observando a cidade passar pela janela. Ela sempre foi protetora com você e me culpou pela separação. Ela não sabia a verdade, lembrou Benjamin. Ninguém sabia. Mesmo assim, a voz de Ana carregava um toque de dor antiga. Algumas das coisas que ela disse foram cruéis. Benjamin estendeu a mão, tocando a dela sobre o console. Ela vai entender agora. O bistrô estava cheio no horário do almoço. CLA já esperava, sentada em sua mesa habitual no canto. Quando os viu chegarem juntos, os olhos dela se arregalaram e logo se estreitaram ao notar as mãos deles entrelaçadas. Bem, disse cruzando os braços, isso é inesperado. CLA, começou Benjamin, mas Ana apertou de leve a mão dele. Precisamos te contar uma coisa, disse Ana com a voz baixa, e queremos que apenas ouça, tudo bem? O olhar de CLA oscilou entre os dois, confusão e proteção misturadas em seu rosto. Estou ouvindo. Então eles contaram. Tudo. O diagnóstico, os tratamentos, o medo que havia guiado as decisões de Benjamin, a reconciliação, a pausa no divórcio, o plano de enfrentarem tudo juntos. CLA permaneceu em silêncio o tempo todo. O copo d'água à sua frente, intocado, deixava marcas circulares no tecido branco da mesa. Quando terminaram, ela se levantou bruscamente. Por um segundo, Benjamin achou que ela fosse embora, mas em vez disso, deu a volta na mesa e o envolveu em um abraço apertado, desesperado. Seu idiota, nobre, teimoso, sussurrou, chorando contra o ombro dele. Por que não me contou?
Pelo mesmo motivo que não contou a ninguém, disse Ana, suavemente. Ele achou que estava protegendo todos nós. CLA se afastou, enxugando as lágrimas, e então, de repente, abraçou Ana com a mesma intensidade. Me perdoe, murmurou, a voz trêmula. Pelas coisas horríveis que disse, eu pensei que você tivesse desistido dele. Nunca, respondeu Ana, a voz quebrando. Mas eu vou te dizer o mesmo que disse ao meu próprio filho, quando ele enfrentou o câncer há 5 anos. Isolamento não é proteção, disse Richard, a voz grave e cheia de lembranças. É medo. E você está se escondendo atrás de uma máscara nobre. Ana respirou fundo, surpresa. Seu filho... Eu não sabia. Ele está bem agora? Em remissão, respondeu Richard, levantando-se e indo até um armário no canto da sala. Mas aqueles primeiros meses... Ele parou por um instante, como se revivesse tudo. Ver ele afastar a esposa e os filhos foi como assistir a história se repetir. Eu fiz o mesmo quando recebi meu diagnóstico, há 20 anos. Ele voltou com uma garrafa de água para cada um deles, um gesto simples, paternal. A diferença é que minha esposa não deixou. Ela lutou por mim. Ele olhou diretamente para Ana. Assim como você está lutando agora, Benjamin. Sentiu as lágrimas ameaçarem e piscou várias vezes tentando contê-las. Eu estraguei tudo. Não, corrigiu Richard com firmeza. Você cometeu um erro humano e agora está tentando consertá-lo. Ele se virou para o computador, digitando rapidamente. Estou liberando sua agenda pelas próximas 2 semanas. Vamos reavaliar depois que você falar com seu médico. Richard, eu não posso pedir. Você não está pedindo, interrompeu ele, o tom autoritário que não admitia discussão. Está decidido. Tire o tempo que precisar. Seus casos continuarão aqui quando estiver pronto. Ele olhou para Ana. E vou copiar a Richardson nesse e-mail. Ela entenderá se você precisar de flexibilidade. Ana assentiu, a voz embargada. Obrigada. Richard suavizou o olhar. Não me agradeça. Lutem juntos. O escritório vai apoiar vocês. Mas agora a prioridade é uma só: cura. Ele fez um gesto entre eles. Física e emocional. 30 minutos depois, ao deixarem o escritório, Benjamin se sentia mais leve, mesmo com o peso da conversa. No elevador, Ana se encostou de leve nele. Um obstáculo vencido, murmurou. Pronta para o próximo? Benjamin olhou o relógio. Tinha um almoço marcado com sua irmã mais nova, CLA, a crítica mais feroz durante a separação. Não, mas vamos mesmo assim. O trajeto até o bistrô preferido dela, em Greenwich Village, deu-lhes tempo para se preparar. Ana revisava os pontos da conversa, seu instinto de advogada se manifestando até nos momentos pessoais. Deixe que eu conduza com a CLA, disse, observando a cidade passar pela janela. Ela sempre foi protetora com você e me culpou pela separação. Ela não sabia a verdade, lembrou Benjamin. Ninguém sabia. Mesmo assim, havia uma sombra de dor na voz de Ana. Algumas das coisas que ela disse foram cruéis. Benjamin estendeu a mão, segurando a dela sobre o console. Ela vai entender agora. O bistrô estava cheio. CLA já os esperava no canto de sempre. Quando os viu chegarem juntos, seus olhos se arregalaram. Depois se estreitaram ao notar as mãos entrelaçadas. Bem, isso é inesperado, disse ela, cruzando os braços. Claro, começou Benjamin, mas Ana apertou de leve sua mão. Precisamos te contar uma coisa, disse Ana calmamente. E queremos que ouça antes de dizer qualquer coisa, tudo bem? O olhar de CLA oscilou entre eles, confuso, protetor. Estou ouvindo. E então eles contaram tudo. O diagnóstico, os tratamentos, o medo,
a reconciliação, a decisão de adiar o divórcio, o plano de lutar juntos. CLA permaneceu em silêncio. O copo d'água diante dela formava círculos sobre a toalha branca. Quando terminaram, ela se levantou bruscamente. Benjamin achou que ela fosse sair, mas, em vez disso, deu a volta na mesa e o abraçou com força. Seu idiota, teimoso, soluçou, chorando contra o ombro dele. Por que não me contou? Pelo mesmo motivo que não contou a ninguém, respondeu Ana suavemente. Ele achou que estava protegendo todos. CLA se afastou, limpou as lágrimas. E então surpreendeu os dois, abraçando Ana com a mesma força. Me perdoe, murmurou. Pelas coisas que disse, eu achei que você tivesse desistido dele. Nunca, a voz de Ana falhou. Eles passaram a próxima hora planejando. CLA, com sua energia prática, insistiu em ser adicionada às listas médicas, em ajudar a coordenar com a família, em fazer listas de quem precisava saber e como contar. Era a mesma determinação que Benjamin tinha, canalizada em ação. Quando os pratos foram retirados, ela finalmente perguntou: E mamãe e papai? Benjamin se enrijeceu. Seus pais, aposentados na Flórida, haviam ficado arrasados com o divórcio. Vamos fazer uma videochamada hoje à noite. Eles precisam ouvir de nós. Eu estarei lá, disse CLA imediatamente. Não na ligação, mas depois. Vocês não devem ficar sozinhos. Eles não vão estar, respondeu Ana, e Benjamin percebeu o duplo sentido. Nenhum deles estaria sozinho naquela luta. Ao saírem do restaurante, CLA os abraçou novamente. Prometam uma coisa, nada de segredos. Ela olhou diretamente para o irmão. Nesta família, a gente enfrenta tudo junto. Mesmo as coisas assustadoras, principalmente as coisas assustadoras. Na volta para casa, Ana estava calada, o bloco de anotações no colo. Você está bem? Perguntou Benjamin. Só pensando, respondeu ela, escrevendo rápido. Ainda precisamos contar para minha tia em Chicago, para sua equipe no escritório, para minha assistente. Ela está cobrindo tudo hoje. Benjamin segurou a mão dela, fazendo-a parar de escrever. A gente não precisa resolver tudo hoje. Ela levantou o olhar, a voz trêmula. Eu só não quero perder mais tempo. Não depois de tudo o que já perdemos. A gente não perdeu, disse ele com ternura. Só pegamos um desvio. E agora estamos voltando para o caminho. A luz do entardecer brilhou sobre a aliança em seu dedo, a mesma que ela nunca tirara, nem quando assinar o divórcio parecia inevitável. Talvez aquele tivesse sido o primeiro sinal, pensou ele, de que mesmo quando ele desistira, ela ainda acreditava nos dois. Ainda havia telefonemas a fazer, conversas difíceis, decisões médicas, mas, enquanto dirigiam pela cidade, com a verdade finalmente exposta, Benjamin sentiu algo que achava ter perdido para sempre: esperança. Não apenas pela sobrevivência, mas por um futuro que valesse a pena lutar. A sala de espera do Memorial Sloan Kettering era a mesma de sempre, mas com Ana ao lado parecia diferente. Ela folheava seu bloco de notas, 3 páginas cheias de perguntas organizadas por prioridade, como se preparasse a defesa mais importante da vida. Senhora, Walsh, chamou a enfermeira, usando o nome de casada de Ana. O Dr. Chen está pronto para recebê-los. Benjamin sentiu a mão de Ana se entrelaçar à sua enquanto caminhavam pelo corredor familiar, ladeado por quadros em tons suaves de azul e verde. Os mesmo que ele havia encarado sozinho tantas vezes, tentando encontrar sentido nas formas. Quando entraram no consultório, o Dr. Chen se levantou, o olhar gentil e atento. Benjamin, disse com um sorriso caloroso. Depois olhou para Ana. E você deve ser a esposa sobre quem ouvi tanto. Fez uma pausa breve, significativa. Deveríamos ter nos conhecido meses atrás.
Ana respondeu, a voz firme e profissional, mas com um leve brilho de compreensão no sorriso. Sim, deveríamos ter nos conhecido antes, mas estamos aqui agora. Ela gesticulou para as cadeiras em frente à mesa do consultório. Vamos discutir onde estamos e para onde estamos indo? Benjamin observou enquanto o doutor Chen puxava as imagens mais recentes do exame, explicando cada detalhe a Ana com a mesma paciência que tivera com ele meses atrás. O tumor, sua localização, a resposta ao tratamento, os resultados promissores do protocolo experimental. Como podem ver, apontou para uma área específica na tela. Conseguimos reduzir o tamanho do tumor em 30% desde o início do novo tratamento. A inflamação ao redor também diminuiu significativamente. Ana se inclinou para a frente, apertando a mão de Benjamin com força. E a resposta ao tratamento continua? Sim, disse Dr. Chen com um tom de otimismo cauteloso. Estamos olhando para uma perspectiva muito melhor. A taxa de sobrevivência em 5 anos para um astrocitoma grau 3 é normalmente em torno de 58%. Mas considerando a idade do Benjamin, seu estado geral de saúde e a resposta ao tratamento, temos motivos para sermos mais otimistas. Ana respirou fundo. Preciso de números específicos. O médico assentiu, compreendendo a necessidade da advogada por precisão. Com base nos dados atuais, eu diria que suas chances estão entre 75% e 80% para sobrevivência em 5 anos. Pode ser ainda maior se mantivermos essa taxa de resposta. Benjamin sentiu um tremor percorrer a mão de Ana, transmitindo-se a sua própria. E sobre a qualidade de vida durante o tratamento? Perguntou Ana. É aí que precisamos tomar algumas decisões. Dr. Chen puxou o calendário de tratamento. O protocolo atual está funcionando, mas é agressivo. Os efeitos colaterais incluem fadiga, náusea e impacto cognitivo potencial. Precisamos discutir arranjos de trabalho, sistemas de apoio e ajustes no estilo de vida. Vou tirar licença médica, disse Benjamin com firmeza, surpreendendo-se com a certeza em sua voz. Já conversamos com o escritório. Dr. Chen sorriu. Bom, isso ajudará bastante. Agora vamos falar sobre os próximos 3 meses. Pela próxima hora discutiram tudo: horários de medicação, requisitos alimentares, fisioterapia para manter a força, exercícios cognitivos para monitorar impactos do tratamento. Ana anotava cada detalhe, fazendo perguntas precisas sobre cada aspecto do plano. Mais uma coisa, disse ela quando o Dr. Chen terminou de detalhar o tratamento. Estamos adiando o divórcio. Como devemos planejar o futuro? Podemos... Ela pausou, a vulnerabilidade rompendo sua postura profissional. Podemos pensar em construir uma vida juntos? O médico suavizou a expressão. O tratamento será intenso e o caminho não será fácil, mas as pessoas constroem vidas em torno de coisas muito mais difíceis do que isso todos os dias. A chave é ter expectativas realistas e sistemas de apoio fortes. Que eu não tive antes, Benjamin acrescentou baixinho, olhando para Ana, para a determinação em seus olhos, para as páginas de notas que ela havia tomado e para a aliança que brilhava sob a luz fluorescente do consultório. Agora, não estou lutando sozinho. Depois de agendarem a próxima consulta, pegarem prescrições e pacotes de informações, caminharam até o pátio do hospital. O ar de outubro estava fresco, carregando o cheiro de folhas caídas das árvores próximas. 75 a 80%, Ana murmurou, sentando-se em um banco. São chances melhores do que tínhamos de passar na faculdade de Direito. Benjamin se sentou ao lado dela, próximo o suficiente para sentir seu calor. Tem certeza de tudo isso? Perguntou. Uma vez que começarmos a contar para as pessoas que estamos ficando juntos, que você vai tirar tempo do trabalho para ajudar no tratamento, ela se virou para encará-lo completamente. Você se lembra do que disse nos seus votos? Os que você mesmo escreveu, cada palavra. Diga-me.
Benjamin fechou os olhos, a memória inundando sua mente. Eu disse que o amor não é apenas sobre os dias bons. É sobre escolher um ao outro, de novo e de novo, especialmente quando a escolha é mais difícil. Sobre construir algo mais forte que o medo, a dúvida ou a incerteza. E o que eu disse de volta? Que você me escolheu, não apesar dos meus defeitos, mas por causa de como eu os enfrentei. Que você preferiria enfrentar as tempestades da vida comigo do que ter um tempo perfeito com qualquer outra pessoa. A mão de Ana encontrou seu rosto, virando-o suavemente em sua direção. Ah, eu quis dizer aquelas palavras então, e as digo agora. Esta tempestade, esta luta, é nossa. Juntos. Mesmo com apenas 75%, mesmo com 1%. Sua voz agora era feroz, carregada de determinação. Porque aqui está o que você nunca entendeu, Ben. Quando perdi meus pais, quando perdi meu irmão, eu não os perdi apenas. Eu perdi minhas testemunhas. As pessoas que conheciam toda a minha história, que podiam olhar para mim e ver cada versão de quem eu já fui. Ela enxugou lágrimas que ele nem percebeu que estavam caindo. Você me devolveu isso. Você se tornou minha testemunha, meu parceiro, meu lar. Então não ouse me perguntar se tenho certeza de lutar por nós. Nunca estive mais certa de nada. Uma folha caída pousou sobre suas mãos entrelaçadas, vermelho e dourado contra os dedos entrelaçados. Ao redor deles, funcionários e pacientes do hospital se moviam pelo pátio, cada um carregando suas próprias batalhas, suas próprias esperanças. Dr. Chen vai querer fazer outro exame de ressonância na próxima semana, disse Benjamin finalmente, para estabelecer uma nova linha de base para o tratamento. Já está no meu calendário, respondeu Ana, tirando o celular e mostrando a ele a programação codificada por cores que havia criado, incluindo horários de medicação, consultas de terapia. Ela sorriu levemente. Noites de encontro, todos os sábados, mesmo que seja só comida para viagem e filmes na cama. Estamos lutando pelo nosso futuro, Ben. Não apenas pela sua saúde. Isso significa que precisamos continuar construindo nós enquanto lutamos. Ele murmurou, sentindo o coração apertar com amor e gratidão. Como eu pensei que poderia fazer isso sem você? Não poderia, disse ela, levantando-o. Esse é o ponto. Vamos. Temos prescrições para preencher, planos de alimentação para preparar e uma vida inteira para começar a reconstruir. Enquanto caminhavam até o carro, Benjamin percebeu como Ana ajustava inconscientemente o passo ao dele, sintonizando-se com sua energia exatamente como sempre fizera, de maneiras que ele nunca tinha apreciado plenamente. Ei, disse, parando-a antes que ela abrisse a porta do carro. Eu te amo. Ela sorriu, aquele sorriso radiante que o conquistara anos atrás. Eu também te amo, ela piscou. Mesmo quando você é um idiota sobre isso. A viagem de volta para casa foi silenciosa, mas confortável. Um silêncio cheio de propósito compartilhado, diferente das durezas pausas do último ano. Eles tinham 3 meses de tratamento intensivo pela frente, efeitos colaterais a gerenciar, dias difíceis a enfrentar, desafios a superar. Mas ao chegarem ao Brownstone, Benjamin percebeu algo profundo. Pela primeira vez desde o diagnóstico, ele pensava em termos de anos futuros, não de tempo emprestado. Porque agora ele tinha algo pelo qual lutar. Não apenas pela sobrevivência, mas por uma vida reconstruída com a mulher que o escolhera, de novo e de novo, mesmo quando ele tentara tirar dela a escolha. 3 meses depois daquela noite que mudou tudo, Benjamin estava no jardim do terraço, observando o pôr do sol sobre Manhattan. O ar de dezembro era frio e nítido, carregando a promessa da primeira neve. Mas ele mal sentia o frio. Seu foco estava no tablet nas mãos, exibindo os resultados mais recentes do exame, aqueles que ele e Ana discutiriam com o Dr. Chen na manhã seguinte. O som da porta do terraço se abrindo o fez se virar. Ana surgiu, carregando 2 canecas de chocolate quente.
um ritual de conforto familiar que haviam redescoberto durante o tratamento. Achei que te encontraria aqui, disse ela, entregando-lhe uma caneca, visivelmente nervosa com o dia seguinte. Na verdade, não, respondeu ele, afastando o tablet de lado e aceitando tanto o chocolate quanto a presença dela ao seu lado. Pela primeira vez, sentia-se simplesmente pronto. Estou pronto para qualquer que seja o resultado. Ana estudou seu perfil à luz do entardecer. Ele havia perdido peso durante o tratamento e a fadiga deixara novas marcas ao redor dos olhos, mas agora ele se mantinha ereto, sem mais o peso dos segredos. Você parece diferente hoje, observou ela. Eu me sinto diferente, disse Benjamin, tomando um gole do chocolate e deixando o calor se espalhar pelo corpo. Estava pensando naquela noite em que você pediu uma última noite juntos. Você sabia, naquele momento, que havia algo errado além do que eu estava te contando? Ana encostou-se na parede do jardim, os olhos escuros pensativos. Não conscientemente. Mas eu conhecia o homem com quem me casei. Sabia que ele não pararia de me amar sem um motivo. Ela sorriu levemente. Por isso pedi aquela noite. Eu precisava te ver de verdade mais uma vez. E em vez disso, você recebeu tudo de mim. A verdade, a doença, o medo, o amor. Acrescentou suavemente. Não se esqueça dessa parte. Benjamin colocou a caneca de lado e a puxou para perto, respirando o cheiro familiar de seu cabelo. Os últimos 3 meses haviam sido uma jornada de redescoberta, aprender a estar juntos novamente, enfrentar desafios como parceiros, não como adversários. Cada sessão de tratamento, cada dia difícil, cada pequena vitória os aproximara mais. CLA ligou mais cedo, disse Ana, a voz abafada contra o peito dele. Ela queria saber se ainda vamos ao jantar de Natal. E o que você disse? Que depende dos resultados de amanhã, respondeu ela, afastando-se para encará-lo. Mas, de qualquer forma, estaremos lá, juntos. A simples declaração carregava mundos de significado. Eles aprenderam a planejar o futuro enquanto honravam a incerteza do presente. As noites de encontro haviam se tornado sagradas, mesmo quando consistiam apenas em se abraçarem após os efeitos do tratamento. Eles haviam se mudado de volta para o quarto principal 2 semanas atrás, o quarto de hóspedes retornando ao seu propósito original. Tenho algo para você, disse Benjamin, alcançando o bolso. Esperei o momento certo. Ele puxou uma pequena caixinha de veludo, não nova, mas preciosa. Ana prendeu a respiração ao reconhecê-la. A caixa da sua avó, dentro, 2 alianças simples de platina. Suas alianças originais, que haviam retornado aos advogados meses atrás, durante os preparativos para o divórcio. Peguei-as na semana passada, explicou Benjamin. Limpei e ajustei. Achei... Ele respirou fundo. Achei que talvez pudéssemos colocá-las de volta, não como uma continuação do nosso casamento antigo, mas como símbolo desse novo casamento que estamos construindo, se você quiser. As mãos de Ana tremiam levemente ao tocar as alianças. Você não acha que é cedo demais? 3 meses atrás, você pediu uma noite para se despedir. Ele sorriu suavemente. E, em vez disso, me deu uma vida inteira para dizer olá de novo. Benjamin levantou o queixo dela com delicadeza. Eu sei que ainda teremos desafios pela frente. Tratamento a continuar, dias difíceis a enfrentar. Mas eu também sei que quero encarar cada um deles como seu marido, de verdade desta vez, sem segredos, sem sacrifícios nobres, sem segurar nada. Lágrimas brilhavam nos olhos de Ana, refletindo os últimos raios do pôr do sol. Então me peça direito. Benjamin retirou do estojo a aliança menor, o coração batendo tão rápido quanto há 8 anos, no Boston Public Garden. Anna Richardson Walsh. Você quer se casar comigo de novo? Perguntou, a voz firme, cheia de amor. Não por dever, doença ou passado, mas porque eu te amo mais hoje do que na primeira vez que fiz essa pergunta.
porque você é a alma mais forte e bela que já conheci, e quero passar cada momento que nos resta mostrando o quanto você significa para mim. Ana estendeu a mão esquerda, que não usava anel há meses. Sim, sussurrou, hoje, amanhã e todos os dias que vierem. A aliança deslizou perfeitamente em seu dedo. Sob a luz das estrelas emergentes, ela pegou a segunda aliança, mãos levemente trêmulas. Benjamin Walsh, disse, a voz firme apesar das lágrimas. Você quer se casar comigo de novo? Não por obrigação, culpa ou medo, mas porque você é o amor da minha vida. Porque me mostrou que até nossos piores erros podem levar às nossas maiores redenções. Porque eu te escolho na saúde e na doença, hoje e sempre. E sim, ele respirou fundo enquanto ela colocava a aliança em seu dedo. Deus, sim. O beijo deles tinha gosto de chocolate quente, lágrimas e promessas. Não apenas as já ditas, mas todas as que ainda viriam. Quando finalmente se separaram, as luzes da cidade brilhavam ao redor, uma constelação de estrelas terrenas. Não importa o que os exames mostrem amanhã, disse Ana suavemente. Nós enfrentamos juntos, sem mais fugas, sem mais esconderijos, sem últimas noites. É isso, completou Benjamin, segurando-a firme contra o frio de dezembro. Apenas novos começos. Acima deles, a neve começou a cair. Flocos suaves que derretiam ao tocar as luzes quentes do jardim. Ana levantou o rosto, sentindo a neve e rindo com uma alegria que fez o coração de Benjamin inchar. Eles haviam escolhido isso, percebeu ele. Não apenas esta noite ou amanhã, mas todos os dias que viriam. Escolher lutar não apenas contra a doença, mas pelo amor deles. Escolher acreditar que até as noites mais escuras poderiam levar à aurora mais brilhante. As alianças brilhavam sob a luz do jardim, enquanto Ana segurava sua mão, conduzindo-o para a porta. Amanhã traria novos desafios, resultados médicos, decisões sobre tratamento, a contínua jornada de cura, tanto do corpo quanto do casamento deles. Mas naquela noite no terraço, entre tantos sonhos compartilhados, eles se escolheram novamente. E Benjamin sabia que essa escolha era mais forte do que qualquer medo, qualquer doença, qualquer incerteza que ainda viesse. Afinal, era apenas o começo de sua nova história.